Bom, gente, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje pela manhã pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, terça-feira, 20 de outubro, foram confirmados no total aí 25.109 casos acumulados de coronavírus em Rio Preto, isso desde o início da pandemia, lá em meados de março. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram confirmados aí 34 casos positivos. E até o momento, lamentavelmente, 677 mortes foram registradas, né? Sendo que 3 nas últimas 24 horas. Um bom sinal é que a média aí de casos diários e aquela média semanal chamada média móvel, tem caído bastante aí, né? Segundo dados da própria saúde, nós reduzimos aí uma média de 160 casos por dia desde do comecinho de outubro, um bom sinal que continue assim. Como disse ontem o Dr. Maurício Nogueira, né, essa redução aí é multifatorial, ela é primeiro pela eventual já imunização aí, né, quase 30 mil pessoas já foram contaminadas, então uma boa parte aí da cidade já está imunizada do coronavírus. O segundo fator, segundo eles, são os novos costumes mesmo das pessoas, o uso de máscara, a higiene das mãos com álcool em gel, evitar aglomeração, etc., todas aquelas medidas que a gente já está cansado de saber. E o terceiro fator é o tempo, né? A gente passou um momento aí de muito calor, etc., saímos do inverno, então isso diminui aí a taxa de transmissão. Outro dado importante passado aí na live é a taxa de ocupação de leitos de UTI em Rio Preto, que no momento, até esse momento aqui, é de 53%. Nós temos 310 pacientes internados, sendo que 142 tem Covid, 310 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, sendo que 142 com Covid, desses 70 em UTI e 72 em enfermaria. Tá aí, então, esses são os dados aí do dia, 53% de ocupação da UTI, ainda é uma ocupação alta, mas nós chegamos aí já no auge da pandemia, 98%, 99%, quase na Santa Casa, por exemplo, 100% de ocupação, então que bom que isso reduziu. Vamos só reafirmar aqui, porque desde sábado já, por conta dessa melhoria dos números aí, desde sábado estão valendo novas regras da quarentena em Rio Preto. E a gente tem os detalhes aí com o jornalista Matheus Camargo. Os atendimentos de rotina já estão sendo retomados em algumas das unidades básicas de saúde de Rio Preto. A partir da quinta-feira, dia 22 de outubro, voltam a funcionar das 7 da manhã às 5 da tarde as UBSs do Parque da Cidadania, do Gonzaga de Campos, do Rio Preto 1 e Cidade Jardim. Essas unidades estavam fechadas por conta de remanejamento de funcionários para outros pontos de atendimentos focados na Covid-19. Ainda na quinta-feira, 22 de outubro, a UPA Santo Antônio retoma os atendimentos de casos de urgência e emergência em geral. Assim, os 8 leitos de UTI exclusivos para atendimento de Covid e síndrome respiratória aguda grave serão fechados. Já a unidade de internação básica Covid do bairro Anchieta, que funcionava com 20 leitos de enfermagem para tratamento exclusivo de Covid-19 e síndrome respiratória aguda, já foi fechada. Os pacientes que necessitarem de atendimento para casos de síndrome respiratórias serão encaminhados à UPA Jaguaré, que conta com 30 leitos de UTI e 15 leitos de enfermagem, e para os hospitais conveniados do município. Com a retomada do atendimento nas UBSs, as 27 unidades de saúde da cidade voltam às atividades, sendo 6 para síndromes respiratórias. São elas Anchieta, Solo Sagrado, Estoril, Caíque Cristo Rei, Santo Antônio e Lealdade e Amizade. Outra mudança que já está vigorando refere-se à venda de bebidas alcoólicas refrigeradas, que passa a ser permitida diariamente das 6 da manhã às 10 da noite em quaisquer locais, inclusive bares e lojas de conveniência.
E foram reabertos os estacionamentos Lago 2 e 3 da represa municipal, assim como o estacionamento da pista de caminhada da Avenida Filadélfo Gouveia Neto. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então, gente, só lembrando que apesar aí da retomada parcial, aos poucos voltando à normalidade, o vírus permanece aí, então as recomendações sempre a mesma, ainda vivemos a pandemia, ainda vivemos quarentena, então evitar aglomeração, fazer as coisas sempre com cautela, com cuidado, sempre aí pensando em você e no próximo também. É um balanço rápido aqui em todo o planeta, 40.425.000 pessoas infectadas, com 1.118.000 mortes. Estados Unidos segue aí na liderança do ranking Corona, 8.255.000 contaminados, com 220.000 mortes já. E no Brasil chegamos a 5.250.000 infectados, com uma tragédia, né? 155.000 pessoas mortas por conta ou em decorrência desta doença e desse vírus que mudou a nossa história, né? Bom, mudando de assunto, gente, tivemos forte chuva e finalmente a chuva chegou, né? De madrugada, choveu bastante, aí, mais de 2 horas chovendo direto. Agora de manhã choveu, agora à tarde choveu também. E vamos ver o que o professor José Mário de Andrade tem a dizer sobre a previsão do tempo aí, né? Como a análise dele. Vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um excelente ar para todos nós. Nessa terça-feira tivemos aí, nas últimas 24 horas, chuvas de 31 milímetros aqui em São José do Rio Preto, isto é, 31 litros de água por metro quadrado. Esse volume foi muito bom, esse volume já recompôs a vertente, o vertedor aqui da represa municipal no Palácio das Águas, mudou completamente o clima aqui na nossa região, não ocorrem mais queimadas e também está se verificando nesse momento que as chuvas vão continuar e provavelmente teremos aí em torno de 60 milímetros de chuvas nas próximas 24, 48 horas. Esse volume vai recompor a umidade do solo, vai reconstituir o aquífero subterrâneo e vai permitir principalmente aos agricultores que comecem a repensar e até mesmo fazer a semeadura para a nova safra. São boas notícias que temos aqui hoje em São José do Rio Preto. Nesse momento, por volta de 14h30, as chuvas já estão voltando novamente. Há uma expectativa que até o final do dia tenhamos mais uns 20 milímetros de chuva e assim encerramos aquele período crítico de estiagem, um dos mais longos já verificados aqui no Noroeste Paulista, com mais de 130 dias ininterruptos, praticamente sem chuvas, temperaturas de 41 graus e umidade relativa do ar de apenas 9%. São dias que esperamos que fique apenas na memória e agora a gente inicia um período de chuvas, de recomposição, de melhoria da qualidade do ar e principalmente do restabelecimento das condições da agricultura para toda a população aqui do Noroeste Paulista, principalmente as 2 milhões de pessoas que residem em toda essa grande região do Norte e Noroeste Paulista do estado de São Paulo. Legal, gente. Tá, então era o que todo mundo queria. Chuva de verdade, ela veio e, segundo o professor, aí vai continuar. Sobre a questão do vertedor, vou até pedir para o Flávio jogar aí de novo a imagem. O SEMAI divulgou uma nota, porque a gente estava com o vertedouro seco, né? Essas imagens são de hoje cedo. E por conta aí da estiagem, então a gente está sofrendo um racionamento de água. E apesar aí do vertedouro tá aí jorrando bonito agora, o SEMAI informa que o volume nas últimas 24 horas foi de 28 milímetros, é uma quantidade boa de chuva, a represa voltou a verter hoje, terça-feira.
Então, os técnicos estão realizando análise da água bruta da represa. Assim que as análises ficarem prontas, será definido o volume de captação e se o racionamento continua. Com a previsão aí de novas chuvas, a tendência é que haja diminuição do horário de racionamento já a partir de quinta-feira, ou até mesmo o encerramento, aí, dependendo não só da quantidade de chuvas, mas da análise da água, porque, como a gente falou a semana passada, dias atrás, aí, a água da represa estava muito poluída, muito verde, por conta aí de compostos orgânicos, etc. E o SEMAI finaliza dizendo que essa primeira água aí, depois da chuva, traz muitas impurezas e que são necessárias de 24 a 48 horas para aumentar a captação e fazer um balanço hídrico. De qualquer maneira, hoje e amanhã, pelo menos, permanece ainda o racionamento do meio-dia às 10 horas da noite. Pedi para o Flávio jogar também, quando o SEMAI fala de impureza, muita chuva, escorre muita sujeira para a represa, imagens hoje cedo, imagens tristes aí, né? E tudo sinal que tudo gente jogando, isso aí é todo o lixo que você joga nas avenidas, aí vai para o bueiro, vai para as galerias de escoamento de água pluvial aí, e o destino é a represa. Então, garrafa, latinha, papel, chiclete, bituca de cigarro, tudo, né? Vai tudo para a represa, que no fim das contas é o nosso bebedouro. Tá aí, então. Um outro registro aqui, gente, que a Secretaria de Saúde de Rio Preto informa a ocorrência de epizootia, uma morte de um macaco com resultado positivo para febre amarela. O animal foi encontrado na área de abrangência da Unidade de Saúde Caíque Cristo Rei. A doença pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, por isso, nessa região aí do Caíque Cristo Rei, será feito um bloqueio de criadouro e nebulização pela vigilância ambiental. A ação também será realizada no Jardim Americano e a nebulização será estendida até o corredor formado pelos córregos dos macacos, que abrange as áreas ali da Caíque e Vila Toninho. Tá, então, infelizmente, um caso de febre amarela em macaco. Lembrando que o macaco não transmite a febre amarela, ele é vítima como a gente, ele é picado pelo mosquito, o mosquito da dengue, o Aedes, né? E ele fica doente e morre, mas ele não transmite a febre amarela, então não precisa ter medo do macaco, que ele não transmite. Ainda segundo a saúde, a equipe de imunização da saúde iniciou hoje, terça-feira, dia 20, a vacinação de bloqueio contra a febre amarela nos moradores ali da região onde o macaco foi encontrado morto. A vacinação é a forma mais eficiente de proteção contra a doença e devem tomar a vacina. Crianças, a primeira dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos. Crianças maiores de 5 anos que receberam apenas uma dose da vacina antes dos 5 anos, claro. Pessoas que receberam uma dose após os 5 anos estão protegidas e não precisam de reforço. E pessoas não vacinadas devem receber uma dose da vacina. A saúde reforça ainda que pessoas não vacinadas, de acordo com os critérios acima, precisam procurar uma sala de vacina para atualizar a carteira, e os endereços estão disponíveis aí no site da Prefeitura /Mapa Vacina. Em Rio Preto, a cobertura da vacina contra a febre amarela em crianças menores de 1 ano está em 89%, sendo que a meta é atingir os 100%. A saúde finaliza dizendo que não registra casos de febre amarela em humanos aqui em Rio Preto desde o ano 2000. Tá aí, então, vacina, né? Principalmente nesse momento nebuloso que a gente vive, de pessoas fazendo campanha anti-vacina. Nada é mais eficiente que a vacina, então larga a mão de acreditar em fake news. É isso aí, vamos falar de eleição? Bom, gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Rio Preto, realiza na noite de hoje o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Rio Preto. E sobre isso a gente vai bater um papo com o presidente da OAB, o doutor Marcelo Henrique, que está aqui no Zoom comigo. Doutor, me ouve?
está entrando. Só lembrando, esse debate da OAB Rio Preto não vai ter a presença de público, ele começa às 7h30 e vai ter transmissão pelas redes sociais da OAB, tanto o Facebook quanto o YouTube. Os 10 candidatos teriam confirmado presença. O doutor Marcelo já está aqui com a gente, estava entrando no Zoom aí. Vamos ver se ele está me ouvindo, doutor? Sim, Alexandre, estou te ouvindo claramente. Opa, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha aí. Doutor, vamos falar do debate então. Os 10 candidatos confirmaram, começa às 7h30. Transmissão pelas redes sociais da OAB. Queria que o senhor falasse aí por que surgiu essa ideia, o papel da OAB nesse debate tão importante e o que esperar desse debate, doutor. Olha, Alexandre, já é tradição na nossa subseção aqui de São José do Rio Preto a realização de debates dos candidatos a prefeito da cidade. E agora, novas eleições também vamos realizar. Claro que num sistema diferente por conta da pandemia, né? Todos nós estamos vivendo novos tempos e novas formas de nos comunicar. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai realizar esse debate com a presença dos 10 candidatos num espaço em que terá limitação de acesso somente ao candidato, ao vice-candidato a vice-prefeito e um assessor por cada candidatura, né? E mais a imprensa e os organizadores. E terá a transmissão deste debate pelas redes sociais, Facebook e YouTube. E outras instituições, outros veículos de imprensa que queiram retransmitir, estará aberto para toda a sociedade. A ideia é levar ao conhecimento da sociedade o perfil, as propostas de cada candidato. Nós temos um período muito curto de campanha eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil acredita no aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. E é o momento do cidadão escolher o futuro da sua cidade através do voto. Então, nós temos, às vezes, as pessoas um pouco desanimadas com os políticos, com a classe política, mas nós não podemos desistir da democracia, da importância da participação do cidadão na escolha dos seus gestores. Nós temos que aperfeiçoar o sistema democrático, mas não desistir dele. Então, em razão disso, nós vamos realizar esse debate com um formato que as pessoas já conhecem, nos debates de televisão. Nós vamos realizar também pela OAB para toda a sociedade. Hoje, às 19h30, a partir, seja no YouTube ou no Facebook. Doutor, e qual que é o formato? Os candidatos vão se questionar entre si, os filiados à OAB que vão fazer o questionamento? Qual que é o formato e o tempo de duração? Tá, nós teremos, Alexandre, 4 blocos. O primeiro, os candidatos vão se apresentar com um tempo limitado, 1 minuto e meio. Depois, os candidatos vão fazer pergunta para outros candidatos, também com pergunta, resposta e réplica. Um terceiro bloco, um candidato responde, o outro comenta as perguntas formuladas pelas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, e um quarto bloco é quando há as considerações finais de cada candidato na ordem inversa da apresentação, né? Então, um formato já conhecido da sociedade pela televisão, né, mas com tempo de resposta, não está vinculado exclusivamente aos advogados, pelo contrário, ele é feito para toda a sociedade, para cumprirmos com a obrigação do desenvolvimento da cidadania, do exercício da cidadania, que a OAB está promovendo este evento. Era até isso que eu ia perguntar, se é um debate mais focado aí na área do direito, do juridiquês, ou se vai abordar todos os temas. Então, o senhor já respondeu, né? Pelo contrário, a ideia é levar as questões da sociedade em geral, né? Só estamos prestigiando os advogados, como sempre, a nossa finalidade principal é a formulação das perguntas, né? Por meio das mais de 83 comissões foram apresentadas e 10 foram escolhidas para apresentar os candidatos, uma por cada candidato. Legal, até porque se não também for falar de tudo, com 10 candidatos não tem fim. Inclusive, acho que é uma oportunidade única aí para o Rio Pretense, porque deve ser, talvez se não for o único, um dos únicos debates aí, até por conta da pandemia, né? Não sei, algumas emissoras já declinaram, talvez a Band ainda realize um debate, mas talvez seja o primeiro e único aí, hein, doutor?
Exatamente. E a gente fala isso com uma certa tristeza, né? Porque nós não podemos, às vezes temos muitos candidatos, mas se formos analisar a democracia, é pela quantidade mesmo, né? É para que você tenha uma pluralidade de ideias sobre aquilo que se busca para o futuro da sociedade. Mas, por conta da pandemia e também da própria cultura do nosso povo, de um pouco de se afastar do processo eleitoral, de achar que a política não vai resolver nada, que todo mundo que coloca lá não muda, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, está afastando. Isso não é bom. Nós temos que promover a participação do cidadão, né? Então, por isso que nós estamos realizando. E a OAB também vai participar com a TV Band, com a Comissão de Direito de Resposta, do debate que vai ser realizado, mas entre aqueles que têm representação no Congresso Nacional, que no caso de São José do Rio Preto são 8 candidatos, né? Então, eu acho que com todos os 10 candidatos, provavelmente, Alexandre, será este o único debate. Maravilha. Lembrando que a legislação eleitoral obriga a participação, como disse o doutor, apenas os candidatos que têm mais de 5 deputados federais, cujos partidos têm mais de 5 deputados federais. Se me permite, Alexandre? Claro. Se você me permite, só a legislação diz que tem que ser convidado, no mínimo, esses candidatos. Não significa que não pode convidar todos. Sim. Obrigatoriamente, você tem que convidar pelo menos esses têm participação. Têm representação no Congresso. Exatamente. Bom, doutor, obrigado aí, parabéns pela iniciativa. Acho que só, além das redes sociais, alguns veículos devem também, em suas páginas, transmitir, né? Acho que o Diário já avisou o senhor que vai transmitir, acho que o DL News também deve transmitir, então... Sim. E lembrando também, quem não puder acompanhar ao vivo, depois esse material vai estar aí nas redes disponíveis, né? Sim. Então, assim, eu fico feliz, em nome da Ordem, de estar sendo recebido pelos veículos de comunicação do nosso município essa possibilidade de ampliar a divulgação para que a gente possa, dentro, logicamente, das limitações da pandemia, por conta também dos meios de comunicação, mas chegar ao número máximo de pessoas possível. Tá certo, doutor. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa, um bom debate. Eu quero só registrar, a TV Câmara, a gente tentou aí fazer uma parceria para transmitir, mas infelizmente, além de alguns probleminhas técnicos, a gente tem a sessão daqui a pouquinho a partir das 5 horas, depois também tem a obrigatoriedade da exibição do horário eleitoral gratuito, mas certamente o debate a gente vai repercutir ele amanhã aqui, inclusive se o próprio doutor Marcelo quiser voltar amanhã para dar as impressões aí do debate. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. A Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição da TV Câmara, de todos, quando precisar. Um grande abraço a todos. Tá certo, gente. Tá aí o Marcelo Henrique, presidente da 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, reafirmando, 7h30 da noite, daqui a pouquinho, o debate entre os 10 candidatos da Prefeitura de Rio Preto, e não vai ser, o doutor Marcelo me disse que não vai ser na sede da OAB, vai ser num local de evento aí, então não adianta querer ir lá na frente da OAB ali perto do shopping, que não vai ser lá. É isso aí, gente. E vamos fazer o seguinte, a gente tem a Mariana Dyer, nossa jornalista, preparou uma reportagem aí com o perfil dos 10, um perfil breve, um breve currículo dos 10 candidatos a prefeito de Rio Preto. Vamos conferir aí para, se você ainda não conhece, conhecer quem são e a história, uma pequena historinha aí de cada um dos 10 candidatos a prefeito de Rio Preto. Com 464 mil habitantes e 332 mil eleitores aptos a votar, São José do Rio Preto tem 10 candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Confira agora o perfil de cada candidato. Edinho Araújo, do MDB, tenta reeleição com Orlando Bolsoni, do DEM, como vice pela coligação Rio Preto Muito Mais. Natural de Santa Fé do Sul, Edinho tem 71 anos e está atualmente em seu 3º mandato como prefeito de São José do Rio Preto. Edinho falou em entrevista para a TV Câmara sobre a candidatura deste ano. Tendo em vista os desafios que temos pela frente, e considerando a união que fizemos com os demais partidos, um total de 12, contando também com o meu partido, e a posição que o DEM
teve oferecendo, colocando o professor Orlando Bolsoni, eu me convenci de que nós temos condições de, unidos, realizar um grande trabalho. A coronel Helena dos Santos Reis, do Republicanos, é candidata pela coligação Mudança com Segurança e tem Claudinho Bolognese, do PTB, como vice. A candidata é natural de São José do Rio Preto e tem 50 anos. Entre os destaques da carreira na Polícia Militar, assumiu as funções de secretária-chefe da Casa Militar e coordenadora estadual de Defesa Civil. Ter o diferencial de ter servido por 31 anos na Polícia Militar, exercido a função de comando na maior parte desses anos. E essa experiência de gestão é muito valiosa. Tive a oportunidade de ter várias vivências, inclusive em Brasília, em busca de recursos para os municípios. Então, essa experiência, eu creio que seja o diferencial e é o que me habilita para essa função, ser prefeita de Rio Preto. Marco Antônio Rilo concorre ao cargo de prefeito de São José do Rio Preto pelo PSOL e tem Luciana Fontes como candidata a vice. Rilo tem 71 anos e é natural de São José do Rio Preto. É servidor aposentado da Telesp, foi secretário municipal e é vereador em Rio Preto há 20 anos. A gente milita na política desde a década de 70. E vem criando acúmulos, né? 5 vezes vereador, e trabalhei numa empresa, administrei essa empresa, trabalhei 30 anos nela e administrei por 25 anos uma região com 79 cidades e também fui secretário do Meio Ambiente e Serviços Gerais, onde montei uma secretaria que ela foi criada na época, montei uma secretaria que trouxe diretrizes que até hoje funciona, pode mudar os prefeitos, os mandatos, que a secretaria continua funcionando. Marco Antônio Casale, do PSL, é candidato a prefeito pela coligação Rio Preto de Verdade e tem como candidata a vice Terezinha Pachá, do PSB. Casale é engenheiro e empresário, nascido em São José do Rio Preto e tem 57 anos. A infraestrutura, construção civil, é uma base fundamental para o desenvolvimento do município, para que se traga benefícios ao cidadão. Digo aí, então, na questão de águas, esgoto sanitário, trânsito, planejamento urbano. Já tinha essa experiência profissional de 30 anos e com a experiência política adquirida e a confiança do partido na pessoa do Casale como gestor, que me conduziu, então, à candidatura para prefeito. Candidata pelo PT, Celi Regina da Cruz tem João Alfredo de Oliveira como vice. Nascida em Badibacite, Celi tem 54 anos e é professora recém-aposentada da Rede Municipal de Ensino. Ocupou o cargo de vereadora entre os anos de 2013 e 2016. Nós decidimos que o Partido dos Trabalhadores precisa de colocar uma prefeita na cidade de Rio Preto. E por que essa decisão? Porque nós entendemos que a mulher tem um olhar que difere do olhar do homem, né? É um olhar especial, a mulher tem um olhar mais clínico e ela consegue enxergar o que as pessoas precisam. E eu, particularmente, aceitei este desafio porque entendo que nós precisamos governar para as pessoas. Carlos Gernaldo Silva Filho, do PDT, é candidato a prefeito pela coligação Rio Preto Pode Mais. Tem como candidato a vice Laurence Garcia, do Partido Verde. Carlos Arnaldo nasceu em São Paulo, tem 62 anos, é advogado, foi secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e vereador em 2 mandatos. Eu fui parlamentar por 2 mandatos, como você disse, e também por 2 oportunidades eu fui gestor público, fui secretário de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, eu me considero, sem falsa modéstia, preparado pela experiência como vereador e pela experiência como gestor público no Executivo, preparado para ser um
bom prefeito para São José do Rio Preto. Rogério Vinícius dos Santos, do Partido Democracia Cristã, é candidato a prefeito e tem como vice Valquíria Faganelli. Nascido em São José do Rio Preto, Rogério tem 42 anos e é advogado, com atuação no GADA, Grupo de Amparo ao Doente com AIDS em Rio Preto, e Conselho Municipal de Saúde. A minha experiência no Conselho de Saúde me deu a clara noção de que o estágio mais avançado do exercício de democracia e de cidadania é a participação da sociedade na construção das estratégias de políticas públicas, do controle da fiscalização das ações dos entes públicos, e ninguém mais credenciado e mais preparado do que eu para colocar esse modelo de administração em vigência aqui em Rio Preto. Carlos Alexandre Gomes, do PCdoB, é candidato a prefeito e tem Merle Diniz como vice. É empresário, nasceu em São José do Rio Preto e tem 52 anos. Já ocupou os cargos de assessor e secretário interino da Prefeitura de Rio Preto. Eu sou formado em administração pública pela Universidade Federal de Ouro Preto e acredito que se eu juntar toda essa militância histórica partidária com a formação acadêmica e com a convivência que nós sempre mantivemos próximos às figuras que estiveram aí nas administrações públicas antecessoras, eu tenho a impressão que nós temos muito a contribuir para a cidade, e essa é a vontade, essa é a nossa disposição. Candidato ao cargo de prefeito pelo PRTB, Paulo César Bassan tem Marcelo Zola como vice. Natural de Monte Aprazível, Paulo Bassan tem 61 anos e é médico. De 2014 para cá, eu acompanhei muitos movimentos de rua, participei ativamente de todos eles e participei ativamente na campanha do presidente Bolsonaro, defendendo as bandeiras dele e acreditando no projeto de país que ele tem. A partir daí, eu resolvi que eu iria sair do sofá, eu ia deixar a minha vida sossegada e calma, de homem comum, para tentar ajudar Rio Preto de outras formas. Felipe Marquezoni Oliveira é candidato do Partido Novo à Prefeitura de São José do Rio Preto e tem como candidata a vice Aglaé Antunes. É empresário, natural de Catanduva e tem 34 anos. O que me credencia é a minha vida particular. Eu nunca dependi do Estado, nunca tive, e me orgulho muito disso, nunca tive cargo público. E eu sou estudante, existe 2.000 estudantes do Renova BR. O Renova BR também é uma escola que descreve e ensina você a ser político. Então, eu me capacito aí de forma técnica a entender a função de um cargo no prefeito, seus limites, seus deveres, capacidade de trazer recursos e abertura também para a cidade aí prosperar. As entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Rio Preto podem ser vistas durante a programação da TV Câmara e também no nosso canal do YouTube. Tá, então, gente, lembrando que a TV Câmara entrevistou ao longo dos últimos 15 dias todos os candidatos a prefeito de Rio Preto, desde o primeiro dia da confirmação das candidaturas. Como disse a Mariana aí na reportagem, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, é só acessar lá na playlist Eleições 2020, é isso aí. Mudar de assunto, gente, porque olha só, a FACERES, que é uma das faculdades particulares de Rio Preto de Medicina, foi certificada pelo SAEM, o Sistema de Acreditação das Escolas Médicas. E para saber o que isso significa, não só para a instituição, mas como para toda Rio Preto, para a comunidade acadêmica de Rio Preto, a gente vai conversar com o diretor da faculdade, o médico Dr. Tufi Ambar Neto, está aqui no Zoom comigo. Doutor, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos os telespectadores, tudo bem e você? Muito bem, obrigado, doutor. Doutor, vamos lá então, o que significa ser certificada aí pelo SAEM, o que significa para a FACERES, para Rio Preto, a importância disso? Olha, SAEM quer dizer Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, tá? Essa é uma certificação conferida pela ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, pelo Conselho Federal de Medicina, que é a reunião de todos os CRMs do Brasil, e pela World Federation, a Federação Internacional de Escolas Médicas do mundo inteiro, tá?
Então, isso é de uma importância. Para você ter uma ideia, só 4 escolas particulares têm isso aqui no estado de São Paulo, tá? Tudo lá perto da capital. E o que eu vou falar para você? A importância é um reconhecimento mundial. Isso vai permitir que a gente faça convênios com instituições de renome que são filiadas ao World Federation. Poderemos, assim, agilizar os intercâmbios que a gente tem planejado há algum tempo já, tanto enviar professores e alunos, quanto receber professores e alunos estrangeiros. Então, isso é de uma perspectiva gigantesca de crescimento da instituição. Legal. Lembrando que isso foi obtido com a visita de fiscais do CFM, da ABEM, que fizeram visitar a faculdade, analisaram documentos e fizeram a certificação, então. Então, de Rio Preto, das particulares, Faceres é a única. Eu ia perguntar, o senhor meio que já respondeu. Sim, só para a região inteira, Porque aqui, a de medicina, aqui a gente tem a particular, a Faceres, a Unilago. São as duas, né? Eu acho que sim. São 3 escolas em Rio Preto. E aí também, claro, a FAMERP, que é pública. Doutora, a Faceres tem plano de um dia ter um hospital universitário? Onde é a residência dos estudantes da Faceres? Isso, a gente tem um convênio com o Hospital Carlos Malzone, de Matão, que é um hospital terciário de uma capacidade enorme lá. Para você ter uma ideia, tem cirurgias desde cirurgias de nível secundário até quaternário, né? Lá tem cirurgia cardíaca, uma série de outros procedimentos. E também tem a Santa Casa de São Carlos, que é um hospital gigante, entendeu? Um dos maiores do interior do estado, também é um hospital quaternário, e a gente tem convênios tanto com um quanto com o outro. E em Rio Preto, não? Alunos fazem... Não, em Rio Preto nós temos, no momento, com o Hospital Bezerra de Menezes, com o Hospital Bezerra de Menezes, que é o hospital psiquiátrico, né? Onde os alunos aprendem saúde mental. Muito bom. Doutor, nessa certificação, o que é levado em consideração? É a estrutura física, é o corpo docente, tudo? Tudo. Corpo docente, projeto pedagógico, qualidade da infraestrutura. Lembrando que nós somos, talvez, uma das faculdades do estado de São Paulo e do Brasil. Por exemplo, você tem uma ideia, nós temos o 3º maior centro de simulação realística e habilidades do Brasil, a Faceres. Nós temos 25 laboratórios dedicados só ao curso de medicina, já que a nossa instituição tem apenas o curso de medicina. Analisa também qualidade do corpo docente, qualidade da gestão, qualidade do internato e dos estágios. Então, toda uma série de circunstâncias, uma série de indicadores são analisados para se chegar a esta aprovação. Legal, gente. Muito bom. Tá aí o doutor Tufi Ambar Neto, é o diretor da Faceres, médico, e eu vou aproveitar a participação dele aqui para a gente abordar uns outros assuntos também. O assunto do momento, doutor, vacina contra o coronavírus. Quero saber o que o senhor pensa desse discurso negacionista de muitas pessoas, inclusive do próprio governo federal aí. Parece que virou mais uma guerra política ideológica do que um discurso de saúde pública. Olha, eu vou ser franco com você, Alexandre. Eu não saberia dizer assim, não saberia julgar assim o lado político. Eu acho que assim tem muito barulho no meio disso tudo, né? O que eu vou dizer para você? O movimento anti-vacina, ele tem 2 faces para se considerar. O primeiro é em relação assim, o retorno, o recrudescimento, né, a volta de algumas doenças ocorreu por falta de vacinação. Por falta de vacinação. Acho que o sarampo é o maior exemplo aí, né? Sarampo é o maior exemplo. É um absurdo. Gente morrendo de sarampo. O que poucas pessoas sabem
é que o produto que mais salvou vidas na história da humanidade foi vacina. Outro dado que pouca gente sabe, o Alexandre, você imagina todas as guerras desde que se tem notícia na história da humanidade, tá? Você pega todas as pessoas que morreram decorrentes de uma guerra, desde que se tem notícia a Primeira Guerra, tá? Acredite você, morreram mais pessoas por doenças nas guerras do que no campo de batalha. Morreram mais pessoas por infecções, por doenças transmissíveis do que por tiro, por espada, por seja lá o que a arma for. Então, é uma coisa que pouca gente sabe disso. Vacina salva vida. Vacina, em certos casos, ela não é uma questão de escolha. Ela é uma questão de saúde pública, porque o seu direito vai até onde vai o direito da coletividade. Inclusive, os filósofos que apregoam, sempre Stuart Mills, por exemplo, que sempre defendeu o direito individual, até ele fala que esse direito é relativo quando se trata de prejudicar a coletividade. E a não vacina não é uma questão de escolha. Não é a questão de escolha. A pessoa fala assim, olha, eu me nego a vacinar. Dependendo do caso, ele não tem esse direito. Muito bom. Porque a gente vê um discurso, eu tenho o direito de escolher o que injeta em mim. Não é bem assim, né, doutor? A gente vive em sociedade, né? A lei, inclusive, eu quero dizer uma coisa para você. A lei é clara em relação a isso. A lei é clara. O atual presidente, o presidente Bolsonaro, assinou, logo no começo do governo dele, leis, inclusive, nesse sentido, da obrigatoriedade de vacinas. Então, por isso que eu falo que tem muito ruído, porque não é uma questão de escolha. Não é uma questão. Inclusive, vou lhe dizer uma coisa. Se os pais ou responsáveis por uma criança não levá-los para cumprir o calendário vacinal, eles podem ser denunciados ao Conselho Tutelar e perder, inclusive, a guarda da criança, por causa de não vacinar a criança conforme o calendário. Sem dúvida. E não consegue matricular a criança na escola também, né? Sim, certeza. Eu acho que não tem que ter tolerância com isso. Doutor, qual a expectativa do senhor para uma vacina? Ontem eu, inclusive, entrevistei o doutor Maurício aqui, que está pesquisando, um dos pesquisadores aí da Coronavac, lá da Sinovac. Sim. Ele não quis dar muito uma data, mas ontem, numa entrevista à Globo News, o doutor Dimas Covas, do Butantan, diz que 15 de dezembro começa a vacinar profissionais de saúde. E o senhor, qual a sua expectativa? O senhor, claro, do meio médico aí, o que o senhor pensa disso? Olha, Alexandre, é muito difícil para mim falar depois da maior autoridade em virologia que nós temos, né? O Dr. Maurício Nogueira é uma autoridade inconteste, foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. É muito difícil para mim falar depois dele. Eu vou te falar como médico e como cidadão. Veja bem, esta é uma doença muito nova. Esta é uma doença que a gente aprendeu, desculpe usar esse termo, desculpe o telespectador, o termo que eu usarei, nós trocamos o pneu com o carro andando. Isso não se aplica ao Brasil, se aplica a todos os países do mundo. Tanto que algumas convicções que existiam logo no começo da pandemia, pra você ter uma ideia, Alexandre, no começo da pandemia, o que era a conduta médica? Deu sintomas de falta de ar, já entuba e põe no respirador. Isso era convicção logo lá para março, começo de abril. Hoje não. Hoje a pessoa já é mais conservadora neste ato específico. Certas condutas, por exemplo, anticoagulantes, em estágios, quando a pessoa adquiria, chegava a um estágio moderado da doença, o início de anticoagulantes, isso também foi uma coisa que foi descobrindo, né?
Então, o que eu vou falar para você? É muito novo. O próprio uso de máscara, né, doutor? O próprio uso de máscara. Eu me lembro que lá no comecinho, o próprio doutor Maurício, eu perguntei para ele de máscara, ele, não, isso é bobagem, não, é só para profissional de saúde, não, as pessoas não precisam. E aí, com o tempo, reviu-se posições, né? Sim, fomos aprendendo. A medicina foi aprendendo. Gente, isso foi uma avalanche. As pessoas têm que ter uma consciência de que isso foi um tsunami na humanidade. Foi um tsunami. Então, o que acontece? Óbvio que a vacina, tem gente que questiona, a vacina mais rápida que se desenvolveu durou 4 anos. Nós não podemos esquecer que tem 2 antecedentes, permita-me também usar esse termo, 2 primos do coronavírus, a gripe suína e a gripe aviária, que são vírus da mesma família do coronavírus. O que aconteceu? Já existiam bastante estudos com esses vírus que serviram de base para desenvolver a vacina do coronavírus. Por isso que houve, então, um rápido desenvolvimento. Agora, nós não podemos esquecer que existem algumas incógnitas. A incógnita as dúvidas, as incertezas. Quanto tempo vai durar essa imunização? Ou, falando no português claro, quanto tempo vai durar essa vacina? Vai precisar tomar uma dose? Vai precisar tomar 2? Nós não tivemos este tempo de conferência para saber quanto tempo. E mesmo porque eu vi uma fake news anteontem, que as pessoas usam a verdade para contar mentiras. Por exemplo, o pessoal fala assim, a mortalidade do coronavírus é 2,5%, o índice de efeito colateral da vacina é 4,5%, é quase o dobro. Não, mas efeitos colaterais, nós estamos falando de febrícula, dor no corpo, porque toda vacina que eu tive notícia que houve um efeito colateral mais severo, ela foi suspensa. Então, vale o risco, vale o preço a se pagar por essa vacina. Quando? Perdão, não fugindo da pergunta, né? Respondendo a sua pergunta. Não, sim. É possível sim que ela esteja aí no fim de dezembro, começo de janeiro, mas nós não podemos esquecer uma outra perspectiva. Eu quero saber para vacinação em massa, que nós estamos falando de 45 milhões de paulistas e estamos falando de 210 milhões de brasileiros. E bilhões de pessoas no mundo, né? Bilhões de pessoas. Isso, Alexandre, vai ser complicado, porque você vacinar profissionais de saúde, concorda? É um corte muito específico da população. Tudo bem. Mas e os 45 milhões de paulistas? E os 210 milhões de brasileiros? Essa vai ser uma operação de guerra. Sem dúvida. Bom, para mim, a hora que liberar, eu vou ser o primeiro a estar lá na fila, viu, doutor? Eu já quero tomar. Não tenha dúvida, Alexandre. Não tenha dúvida. Eu tomarei também. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Tufi Ambar Neto, médico, diretor da Faceres, falando aqui com a gente. Doutor, a gente tem mais 5 minutinhos aí, se o senhor quiser falar alguma coisa, porque às 5 horas a gente tem sessão ordinária. Curiosamente, da outra vez que a gente conversou também foi numa terça-feira, que a gente tem o único dia que a gente tem um horário um pouquinho restrito aí, que a gente já emenda com a sessão, doutor. Fica à vontade, fala o que o senhor quiser aí, doutor. Eu quero sim. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, telespectador. A pandemia não foi embora. Os números estão caindo, tudo bem, concordo. A perspectiva de uma vacina é relativamente próxima, mas eu acho que temos que continuar evitando aglomeração, tem que usar máscara, tem que evitar comportamento de risco, tem que, desculpe o termo, eu não gosto de usar gíria, mas tem que sossegar o facho. Saia de casa apenas quando necessário. Eu acho que isso ainda está valendo. A pandemia não foi embora. Ela melhorou, mas não foi embora. Antes de bater bumbo, que o fulano A ou B estava errado, equivocado,
é tudo muito novo, não existem certezas. Então, minha palavra final é: vamos ainda ficar atentos com essa pandemia, não vamos relaxar, vamos tomar os cuidados, continuar tomando os cuidados. E, finalmente, agradecer a você, Alexandre, satisfação estar aqui novamente, e agradecer ao telespectador. Estamos sempre à disposição, doutor. Quando o senhor quiser, tiver informações, a gente tem sempre mantido contato aí com a sua equipe. Assim que tiver novidade, estamos sempre abertos, é para isso que a TV Câmara existe. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado aí, o doutor Tufi Ambar Neto, da Facedes, lá, aí premiada com esse SAEM, Sistema de Acreditação das Escolas Médicas. Segundo ele, só 4 no estado de São Paulo, hein? Tá aí, então. É isso, gente. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter a 36ª sessão ordinária de 2020. Nós vamos encerrar o programa aqui, já começa a sessão. Na sequência, você assiste também, você fica sabendo aí dos projetos que estão na ordem do dia, ok? E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta terça-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, do controle mestre Fernando César, o GC do Thiago Zatti e da operação do áudio do Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite. Lembrando, 7h30, debate com os candidatos nas redes sociais da OAB Rio Preto. Só pesquisar lá OAB Rio Preto, ou no Facebook ou no YouTube. Lembrando que os veículos de comunicação aqui da cidade, principalmente o Diário da Região, não sei se o De Hoje no seu site vai transmitir, e o DL News também vão transmitir em seus sites. E a gente volta amanhã às 4 horas da tarde. E hoje, 20 de outubro, é dia do poeta. E a gente termina com o Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes, nosso poeta maior. Até mais. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto.